Eu assisti um filme. Um filme que se chama Silk Road. Silk Road, acho que tá na Amazon Prime. Eu não sa... Cara, é uma história de verdade, que aconteceu de verdade. E eu não sabia que tudo isso tinha acontecido. É sobre um cara que criou um site pra vender drogas. Tipo, uma Amazon de drogas. Silk Road, o nome do site e o nome do filme. Eu acho que o cara tinha, sei lá, 19, 20 anos. E aí, isso é 2010, 11, 12, por aí. E aí ele criou esse site para as pessoas poderem vender drogas entre si de forma que não tinha como rastrear. Ele usava aquele Tor, aqueles negócios. E ele começou a usar Bitcoin também. Então ele tem essa ideia. Eu não sei de onde que ele tirou essa ideia. Ele decidiu que ele ia criar esse site. Por que ele teve essa ideia? Eu não lembro agora. Por que ele teve essa ideia? Só que o fato é que ele criou esse site e as pessoas começaram a vender drogas entre si usando Bitcoin. Então, tipo assim, se tu tem LSD na tua casa, tu anuncia lá que nem no Mercado Livre, que nem na Amazon, tu bota pra vender, o cara compra, tu manda pra casa do cara. E aí eles usavam o sistema dos Correios dos Estados Unidos, normalmente. Cara, eu não desliguei o ar. O que é uma loucura. Então, os Correios estavam... E aí eles botavam dentro de uns livros a droga, assim, mandavam pras pessoas e começou a rolar um comércio de drogas ali. E aí chegou um momento que um jornalista soube desse site, que tava bombando, o cara tava começando a ganhar uma grana, assim. E um jornalista soube dessa história e entrevistou o dono do Silk Road, que era um jovem de 20 e poucos anos. E aí, quando ele deu essa entrevista nesse jornal, começou a ter muito acesso o site dele. E ele começou... Eu não sei como é que ele ganhava dinheiro, talvez uma taxa ali de administração, acho que ele ganhava assim. E aí começou a bombar muito o site dele, começou a ter muita venda de muita droga, de muita coisa. E o cara, um dia ele abre o notebook pra ver o saldo dele e ele tá ganhando 1,7 milhão de dólares por mês ou por semana. Era um negócio absolutamente assustador, assim. E aí, obviamente, isso começa a ter atenção da polícia, do FBI e tal. E aí ele começa a trabalhar demais, porque o lance é que a família dele achava que ele ia ser um bosta pra sempre. O pai dele achava que ele ia ser um perdedor pra sempre, e aquela história toda que a gente já conhece. E aí, quando ele começa a trabalhar bastante, obviamente ele não fala pra família dele que ele tá vendendo droga. E aí tem uma cena no filme, quando ele já tá com muita grana, ninguém sabe quem é o cara, ninguém não tem como achar o IP de ninguém que tá usando esse site e tal, é um negócio assim. Então é anônimo. Todos os vendedores, o cara, ninguém sabia quem era o dono. Os compradores, era tudo anônimo e o que se usava era Bitcoin. Então não tinha como saber quem era quem. Então a família dele também não sabia que era nisso que ele estava trabalhando. E aí ele convida os pais dele para jantar num lugar muito chique, muito caro, muito rico. E aí eles chegam nesse lugar que tem aqueles foguinhos, sabe aqueles fogos de rico que tu aperta um botão e começa a sair fogo o negócio, não precisa botar lenha, não precisa botar álcool, não precisa botar nada. Aí ele chega lá e os pais dele só acham que ele tá trabalhando muito e não fazem ideia do que é. E aí nesse momento eu fiquei, cara, tu não vai desconfiar que o teu filho que tu achava que ia ser um bosta o resto da vida tá milionário a ponto de te levar nesse restaurante? É óbvio que ele tá vendendo droga. É óbvio que ele tá vendendo droga. E no meio de tudo isso também, ele conhece uma namoradinha no início. No início do filme ele conhece uma namoradinha. Ele fala pra ela que ele quer mudar o mundo, que ele tem uma visão de liberdade, não sei o quê. E aí ela começa a namorar com ele começa a ficar muito rico, ela tá junto com ele na caminhada. E obviamente no meio do caminho ela começa a encher o saco do cara, porque ele tá muito obcecado com o trabalho dele, com o site, com as vendas, com os bitcoins e tal. E aí tu fica, caralho, que nem a mulher do Walter White lá, ganhando uma grana do caralho, podendo fazer um monte de coisa, e o problema é que ele tá vendendo droga. Aí começa a encher o saco do cara, o cara tá trabalhando pra caralho, ela vem e começa a encher o saco, começa a querer atenção, eles terminam, aí ela começa a ficar com um outro cara, um cara de regata numa festa. Aí ele começa a tentar reconquistar ela. Eu não sei se isso aconteceu de verdade, porque eu acho que esses caras libertários, eles nem acho que eles nem olham pra mulher.
Eu acho que esses caras não conseguiriam. Mas enfim, acho que eles tiveram que botar isso no filme pra poder fazer um negócio. Aí, cara, o site começa a ficar muito conhecido, começa a sair no jornal, no noticiário. E aí um senador nos Estados Unidos, lá, o FBI, os caras começam a ficar de olho no site, começam a querer fechar o site, começam a investigar quem é que tá por trás desse site e começam a fazer uma investigação pra achar o dono do site. Aí tu fica pensando, cara, por quê? Qual é o problema? Qual é o problema do cara comprar um cogumelo online ou comprar um LSD ou comprar um êxtase? Qual é o problema? Não parece que é um trabalho meio inútil, assim? No fim das contas, só tá interrompendo a diversão de um monte de gente. Porque vamos ser honestos, cara, o que tá acontecendo? Tem pessoas viajando, entrando em contato com Deus, entrando em contato com as outras dimensões dessa existência, ou simplesmente relaxando. E eu sei, vai ter um ou dois que vai se viciar e vai começar a vender os móveis da casa e vai acabar com uma família. Pode ser. Mas a gente vai privar 98 pessoas de ter uma diversão e contato com Deus porque 2 pessoas se viciaram e se atiraram do prédio porque eles achavam que podiam voar. Tá entendendo o que eu tô falando? E aí começa uma baita de uma investigação. Pra quê? Tá entendendo? Não tem guerra, não tem ninguém perseguindo ninguém, não tem ninguém se matando. E aí começa tem o policial lá, que é o cara do filme, que ele começa a bolar uma puta investigação. E aí tem o FBI também, que tá bolando uma puta investigação. Um monte de gente fazendo um monte de estratégia pra interromper um site que tem gente comprando e vendendo droga. Cara, me parece um gasto de tempo, não sei. Eu não sei. Aí eles bolam uma baita emboscada pra pegar o cara. Ele já percebeu, tipo, já chegou num momento que ele já tá quase sendo pego. Aí não sei por que caralhos ele vai pra uma biblioteca. Ele sai de casa e o FBI já tá olhando pra ele. Sabe aquela cena clássica que tem uma van, e aí tem um sniper, e aí tem um monte de... Um cara em cada lugar, tem um cara numa cafeteria. Já tá investigando o cara, porque já descobriram o IP do cara, um negócio assim. Aí ele sai de casa de chinelinho e mochila. Ele já sabe que ele tá sendo investigado. Aí ele entra num café e dentro do café já tem um cara do FBI falando, olha, ele tá dentro do café. E aí, esse tipo de cena. Aí não sei por que caralhos ele vai pra biblioteca da cidade. Lá ele senta numa mesinha, abre o notebook, e aí os policiais ficam... Quando ele logar, a gente pega ele. Quando ele logar, a gente pega ele. Eu acho que tinha alguma coisa tipo... A gente tem que pegar o notebook dele logado pra provar que ele é o dono do Silk Road, não sei. Aí ele abre o notebook e aí ele loga. E quando ele loga no site dele, vem um monte de policial do FBI, roubam o notebook dele, prendem ele. E aí ele vai preso. E a loucura é que esse cara tá preso até hoje. Ele foi condenado à prisão perpétua. Por quê? Porque ele criou um site que podia vender drogas. Eu não sei. Eu acho muito estranho. Esse filme é muito legal, cara. E esse cara tá preso até hoje. E eu comecei a pesquisar sobre isso. E eu vi que tem uns sites. Como é que é o nome do cara? Esqueci, mas é Free o nome do cara. Tem um monte de gente se movimentando pra tentar salvar o cara. Tiveram vários recursos, várias fundações tentaram salvar o cara e dizer que a prisão era ridícula, que não podia ter acontecido daquele jeito. E o cara tá preso até hoje. Eu acho que ele tá... Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar isso aqui. Deixa eu ver com quantos anos esse cara tá aqui. Pera aí. O nome do cara. Cadê o nome do cara? Aqui, ó. Ross Ulbricht. Ele tá com quantos anos agora? Tá com 38 anos. Ele foi preso em 2013. Não. Ele foi preso em 2013. Então ele tinha quantos anos em 2013? Menos 10. Então ele tinha 28, é isso? Então não era tão novo assim, mas ele tinha 28 e ele tá em prisão perpétua. Ele não vai sair de lá porque ele criou um site onde as pessoas podiam comprar e vender drogas livremente. Caralho, imagina isso. Que ele tinha aquela ideia de liberdade, a gente faz o que a gente quiser, vamos vender droga um pro outro. E aí eu comecei a ler sobre esse cara e tem uns movimentos tentando
tentando tirar ele da prisão e tal. O que é muito louco, né, cara? Imagina tu cria um negócio quando tu tem 20 e poucos anos e aí tu tá condenado até o dia da tua morte a ficar numa prisão. Tipo assim, mesmo que seja um erro, a perpétua é foda. A perpétua é foda. Imagina ficar preso pra sempre, meu. Porque tu quis fazer um site para as pessoas se divertirem e fazerem festa. Enfim, cara.